Já pensou você naquele dia de prova? Aquele dia que você está passando por um momento assim que é quase um momento decisivo na sua vida. Você está passando lutas e provas e provações e Deus está tentando provar você e aí você fica sem reação porque parece que o mundo ao seu redor está desmoronando, está acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante nas nossas vidas que tem tomado o lugar, às vezes, da glória do Senhor está agindo nas nossas vidas, irmãos. É muito sério o que eu vou falar aqui. Eu quero trazer um assunto aqui para vocês que poucas pessoas falam, tá? E a frase principal para esse vídeo seria: Deus está usando essa fase para te fortalecer. Mesmo que você não entenda, esse é o nosso tema principal, sabe? Eu gostaria de lembrá-lo e lembrá-la que Deus tem um grande projeto na vida de vocês. Não deixe que Satanás, através de lutas, através de perseguições, através de provas, através de situações confusas da sua vida, tire você dos processos de Deus. Deus tem algo grande para fazer na sua vida e Ele quer que você se fortaleça, tá? E toda dor que nós sentimos, ela é para nos trazer resiliência, tá? Resiliência. É uma série de vídeos que eu estou ouvindo agora, trazendo a vocês, que se chama a série da resiliência. Seja resiliente. Uma resiliência trazida pelo Senhor Jesus na sua vida, tá? Muitas vezes essas perdas, essas dores que você anda sentindo, eu falo mental, tá? São provações que Deus permite você passar para que você cresça, para que a palavra do Senhor fortaleça o seu coração. Amém? Eu quero me apresentar, eu me chamo Cefas e esse é o canal Bíblia Atemporal. E o versículo que eu quero trazer aqui, primeiramente, é o versículo que está lá em Romanos 8:28. Então a gente vai ler Romanos 8:28. Vamos ler Romanos 8:28? Em Romanos 8:28 diz o seguinte: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, tá? Esse versículo, primeiramente, irmãos, ele fala de propósito. Muitas pessoas pregam essa palavra de uma maneira diferente, de uma maneira que não é o que ela quer dizer de verdade. Todas as coisas, elas cooperam para o bem. As coisas ruins, as coisas que nos colocam à prova, as coisas que nos deixam, às vezes, agoniados, tristes, elas cooperam para um bem maior nas nossas vidas. E muitas vezes esse bem maior é o bem da vontade do Senhor nas nossas vidas. Mas existe uma outra parte ali, elas cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito. Para a gente ativar esse todas as coisas cooperam para o bem nas nossas vidas, primeiramente, nós temos que amar ao Senhor e estar dentro do teu propósito, tá? Então o que essa palavra ela vem me dizer? Ela vem me dizer que quem está fora do propósito, que o murmurador, aquele que é rebelde, aquele que não serve com amor, aquele que não tem as características do Senhor, as coisas não cooperam para o bem dele. As coisas só cooperam para o bem daqueles que estão dentro do propósito, que amam ao Senhor. Então, primeiramente, a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Os 2 mandamentos que Jesus resumiu, antigamente eram 613 mandamentos no judaísmo. Aí veio primeiramente também, Deus trouxe 10 desses 613, Deus resumiu em 10 mandamentos. Depois Jesus resumiu em 2 mandamentos, que é amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, para que esse versículo seja real na minha e na sua vida, o que nós precisamos fazer primeiro? Nós precisamos, primeiramente, amar ao Senhor e, depois disso, estar dentro do propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou qual é o propósito do Senhor na sua vida? Senhor, você já fez aquela oração de guerra? Senhor, qual é o meu propósito? Eu aconselho você e te peço para que você, quando você tiver o seu momento de oração com Deus, pergunte a Ele: Senhor, qual é o meu propósito, meu chamado, sabe?
e Deus vai inserir em você e vai te responder. Às vezes você já está vivendo o teu propósito, mas não sabe que é o teu propósito. Às vezes Deus já te colocou uma habilidade, uma certa habilidade que você tem com alguma coisa na sua vida. Isso é sempre colocado para que nós possamos ser usados no propósito de Deus. Irmãos, você precisa entender que Deus, ele usou os discípulos com as características deles. A palavra de Deus é a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada aos homens. Então, quando o Espírito Santo inspira os homens a escrever a Bíblia, ele inspira com as características de cada homem que escreve. Por exemplo, se eu escrever hoje o livro de Cefas, o Atos de Cefas, o Evangelho de Cefas, esse evangelho vai ter a minha característica, os meus erros ortográficos, as minhas manias e a minha personalidade. Mas da onde vem a inspiração é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele inspirou a palavra do Senhor. Então esse é o primeiro versículo que a gente vem tratando como esboço para essa palavra. Todas as coisas só cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que seguem o teu propósito. Se você está rebelde, se você não está no propósito do Senhor, se você está fora do propósito, essa palavra não se aplica na sua vida, irmão. A Bíblia é bem clara, tá? Ela não se aplica porque você está fora do propósito. Eu quero também trazer um outro versículo que está lá em Tiago 1, versículo 2 e 3. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. O 3. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Irmãos, você, a nossa família, a nossa vivência, na nossa vivência nós não gostamos de passar prova. Quem gosta de passar prova? Quem gosta de ser provado? Quem gosta de passar perrengue, de estar todo dia ali num cenário caótico, sabe? Você não vê saída e parece que tudo não está andando da maneira que a gente acha que tem que andar ou da maneira que aquele cenário pede para andar. Então por que Tiago diria isso, né? Por que Tiago falaria sobre fé e perseverança nisso aqui? Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria sempre que passarem qualquer tipo de tribulação. Sabe por quê, irmão? Porque a melhor maneira de você agradar ao Senhor, eu tenho falado isso para algumas pessoas que estão próximas de mim, e eu descobri isso esses dias, o Espírito Santo me ministrou isso esses dias. A melhor maneira para que você exalte ao Senhor, para que você glorifique o nome do Senhor, é no momento de provação. Sabe por quê? Porque é um momento de provação, um momento de luta, um momento de desgaste mental, desgaste físico. É um momento que você e eu muitas vezes murmuramos. Só que se, ao invés de murmurarmos, nós entregarmos a glória para o Senhor, nós passarmos por aquilo dando glória a Deus e não reclamando, não murmurando e entregando a adoração daquele momento que não é fácil para nós, para Deus, Satanás perde poder nas nossas vidas. O inimigo não tem como te acusar, porque você está sendo grato em meio às provações, tá? E aí, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Perseverança, irmão, é o mesmo que a gente insistir em algo que Deus tem pra gente, mas às vezes o cenário não é favorável pra gente. Deus tem um propósito na minha, na sua vida, um chamado, tem que ser ativado. E muitas das vezes as provas elas começam a ativar isso dentro da gente. Que exemplo que eu posso dar de perseverança e de que Deus está começando a tratar com a gente? Quando você vai para o seu trabalho e de repente, Deus nos livre disso, você fura o pneu do carro, de repente você se atrasa, de repente é o seu chefe na sua empresa, na empresa que você trabalha, pega no seu pé. De repente ali parece que tudo ali corrobora para que você esteja estressado. Mas é naquele momento que você tem que olhar para cima e falar: opa, é o momento que eu tenho de glorificar o Senhor. Senhor, eu não estou gostando de passar por isso, mas eu vou te dar a glória. Vou passar quieto. Se tiver que engolir um caminhão de sapo, vou engolir. Se tiver que engolir algumas palavras de algumas pessoas sem direção, eu vou ficar quieto. Então é nessa hora que a perseverança vem na sua vida e
e Deus começa a olhar para a sua vida de uma forma diferente, tá? E outro, irmãos, não quer dizer que as provas vão parar, tá? Não quer dizer que isso aí é algo mágico que vai parar, fazer com que as provas parem na sua vida, não. É simplesmente uma maneira de Deus ativar algo na sua vida, ativar uma resiliência, ativar algo poderoso para que você suporte mais e mais coisas, tá? Tem mais uma palavra que eu quero trazer para vocês aqui. Ela tá lá em Gênesis 50:20. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Vocês pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Essa história, irmão, ela é profunda, ela é maravilhosa, ela é para os dias de hoje, para essa juventude de hoje depressiva, triste, que se importa com likes, com visualizações, com pessoas vendo a sua vida. Eu acho que poucos seriam Josés aqui. Existem poucos Josés hoje que têm a capacidade de passar pelo que esse homem passou. José do Egito, para quem não conhece, José do Egito ele foi vendido como escravo, vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. O pai dele gostava muito dele, eles eram em 12 irmãos, e José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo por inveja, tá? E aí José foi para uma terra estranha, de deuses estranhos. Só que José tinha no coração dele a semente do Senhor. Ele era devoto ao Senhor Deus. Ele era um homem que devotava sua fé ao Senhor. Era temente a Deus, era crente. E ele foi, sabe para que civilização ele foi? Uma civilização que muitos conhecem hoje, muitos admiram hoje. Uma civilização que dizem que eram muito inteligentes, muito sábios, tinha muitos deuses. Ele foi para a civilização egípcia, na casa de um general do exército do faraó, tá? E José passou por poucas e boas naquele lugar. José, além de ser vendido como escravo, ele foi preso naquele lugar. José foi acusado injustamente, tá? De traição. Ele foi acusado, na linguagem de hoje, de talarico injustamente, culpado pela mulher do general. E aí ele foi preso por conta disso. Ele ficou um tempo preso. Então, irmãos, tudo isso nessa história, se nós olharmos com os olhos carnais, isso vai nos gerar até uma revolta. O cara passou por tudo isso porque Deus queria tratar com ele. Deus queria transformar José em um governador. Deus queria preparar José para que José pudesse estar sentado nos lugares altos que Deus tem para algumas pessoas, não é para todos. Deus tem um chamado na vida de algumas pessoas para lugares altos, mas esses lugares altos só podem ser alcançados com resiliência. Pessoas que não vão se dobrar, pessoas que não vão se vender. José teve a oportunidade de trair o general do faraó, que ele servia na casa desse homem, que se chamava Potifar. A esposa desse cara deu em cima de José, e o que José fez? Ele saiu correndo, ele fugiu. E a palavra de Deus nos diz que a mulher culpou ele, falou que ele tentou agarrar ela à força, e era mentira, porque ele sempre foi um servo de respeito, um cara que cuidava das coisas corretamente, um homem de Deus. Só que depois disso, Deus honrou José, né? Aconteceu N situações ali. Eu quero que, se vocês quiserem saber dessa história, eu incentivo você a ler Gênesis, porque a história de José é uma bênção, tá? Então, quantos de nós, irmãos, estamos dispostos a passar por tudo que José passou? Será que é fácil passar por isso? Ser vendido, ficar longe da sua família, ir para uma terra estranha, ser vendido pelos seus próprios irmãos? E aí depois que Deus exaltou José, depois de todo aquele propósito, Deus exaltou José lá. Ele virou governador do Egito. Abaixo do faraó estava José. Tudo por conta do movimentar de Deus na vida de José. Enfim, todos conhecem a história. E depois esses irmãos de José vão lá buscar comida, porque toda aquela província, aquelas cidades passaram por um grande momento de fome, uma fome geral, e José foi um sobrevivencialista. José, ele aconselhou o faraó que guardasse a comida para que o Egito e todas as outras nações não morressem de fome. E José alimentou várias nações ali dentro da mão poderosa do Senhor. Era tudo propósito de Deus para que ele administrasse os alimentos e administrasse um cargo de governador, irmãos. Então, muitas vezes, muitas das nossas vitórias, elas não vão vir fácil. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai.
essa palavra está falando comigo. Muitas das vezes você vai pedir coisas para Deus, você vai falar com o Senhor, você vai achar que Deus não está te ouvindo, mas na verdade Deus está testando a sua resiliência. Ah, Senhor, tem pessoas que precisam ser testadas, pessoas que precisam aprender a conviver com a prova, conviver no estreito, para que lá na frente elas dê frutos. E se você está assistindo esse vídeo agora, você é uma dessas pessoas. Deus quer provar a sua resiliência, essa prova que você está passando, essa breve tribulação que acontece na sua vida, é porque Deus tem algo grande para te dar. Deus tem algo grande para colocar nas tuas mãos. E você só vai poder receber quando você estiver resiliente, forte, íntegro. Um varão à altura, uma varoa à altura do que Deus quer para a sua vida. Então, meus irmãos, vamos aprender com essa palavra. Vamos aprender que Deus, Ele movimenta as águas. Deus movimenta muitas coisas para que nós possamos ser honrados, para que nós possamos aprender a conviver na presença do Senhor. E Deus tem algo grande, propósitos grandes para cumprir na minha e na sua vida. Então não deixe que Satanás venha tirar isso de você. Não murmure nas provações, irmãos. Não fale mal nas provações. Eu sei que não é fácil. Não reclame do maná. Não reclame do deserto. Não reclame da escassez. Não murmure contra o Senhor. A murmuração é a intercessão contra a bênção. A murmuração faz você perder a bênção, porque demônios e anjos estão te ouvindo, eles te escutam. Mas é fácil não murmurarmos? Não é fácil não murmurarmos. Mas nós precisamos ter a capacidade de crescer em Cristo, movimentar a palavra do Senhor, estarmos vivificados na palavra. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse, tende bom ânimo. Então vamos ter bom ânimo, por mais que seja estressante e cansativo. Precisamos ter bom ânimo para vencermos a palavra. E eu vou pedir uma inscrição nesse canal, dá um like se a mensagem falou com você. Comenta alguma coisa aí, varão, para abençoar outras vidas, varoa. Passa esse conteúdo à frente para que outras pessoas acordem. Amém, meus irmãos. Eu espero que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tenha falado com você nessa ministração.